Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nessa manhã, Filipenses capítulo 4. Eu vou ler os versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza. Depois da leitura, ainda em pé, nós vamos orar. Capítulo 4 de Filipenses, versos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã. Talvez o coração de alguns dos nossos irmãos estivesse aflito, amargurado ou, ó Deus, com a falta da paz que o Senhor pode dar, conforme lemos nesse versículo e conforme o irmão João também nos contou através do hino que ele cantou. Todos nós, Pai, carecemos de paz. E sabemos que essa paz ela é encontrada apenas em Ti. Então, Pai, se queremos paz, nós cremos que estamos no lugar certo. Se desejamos paz, cremos que estamos no lugar correto nessa manhã. E por isso levamos nossas vozes ao Senhor, cantando, orando e agora meditando na Tua verdade. Ó Deus, nós Te agradecemos pela paz, porque ela é preciosa. E rogamos que no estudo deste assunto na Tua palavra, Teu Espírito Santo nos conduza, iluminando o nosso entendimento. Se algum irmão, ó Deus, tem tido falta de paz na vida, que nessa manhã Tu respondas às suas orações, acrescentando a paz e a tranquilidade. É o que rogamos em nome de Cristo, aquele que nos trouxe a paz. Amém. Podem se assentar, irmãos. Como devemos orar pedindo por paz, ou seja, se há necessidade de paz na vida, o que deve ser a nossa oração? A palavra paz ocorre em todos os livros do Novo Testamento, menos em 1 João. Então são 26 livros do Novo Testamento onde a questão da paz é tratada, onde a questão da paz ela é observada. Nós podemos dizer que paz é a relação harmoniosa entre as pessoas, entre as nações, mas principalmente entre o homem e Deus. Ou seja, há necessidade de paz entre as nações, há necessidade de paz entre as pessoas, mas há necessidade de paz entre o homem e Deus também. Exteriormente ou na nossa mente, paz é a sensação de descanso e de satisfação. Ou seja, ter paz, provar paz, é provar de descanso e satisfação na vida. E como é importante a paz na nossa vida. Paz é algo tão importante, mas tão importante que dinheiro nesse mundo pode comprar a paz. Não há valor no mundo que possa obter a paz por compra. Ou você a tem ou você não a tem. E a paz, conforme a Bíblia tem nos dito, essa correta manifestação da harmonia entre Deus e os homens, ela é algo que pode vir apenas de Deus, não de nós. Então nós podemos começar dizendo claramente: paz, a real paz, só aquele que nasceu de novo pode ter. Você só pode ter paz se você conhece a Cristo como o príncipe da paz. A palavra de Deus destaca 3 aspectos dessa paz. A palavra de Deus fala de paz na terra, ela fala de paz de Deus e ela fala de paz com Deus. Está errado ali na projeção, mas a terceira é a paz com Deus. E eu quero falar desses 3 aspectos nessa manhã.
Quando falamos de paz, é claro que o coração dos pais, e eu lembro muito bem que minha mãe, ela tinha uma preocupação toda real com isso. Ela tinha preocupação que quando nós crescêssemos, eu e os meus irmãos, que tipo de mundo nós enfrentaríamos. E eu lembro bem que na década de 80, havia toda aquela questão da Guerra Fria, da possibilidade iminente de uma guerra nuclear. Ainda vivíamos naquela época no nosso estado de sítio, não é a questão militar. E toda aquela questão que envolvia, e eu lembro da minha mãe falando na minha infância, da preocupação dela com o tipo de mundo que eu enfrentaria. E se esse mundo seria um mundo de paz. Seria um mundo realmente que provasse de paz. Eu lembro que no Rio Grande do Sul você tem muitos ex-pracinhas, pessoas que haviam lutado na Segunda Guerra Mundial e contavam as suas experiências. E você via claramente, na visão dos pais que ouviam aquelas experiências, o desejo de não querer que os filhos passassem por aquilo. A guerra não é boa, a guerra ela traz apenas morte, dificuldades, problemas. Então nenhum pai quer a guerra para os seus filhos. Agora você olha, tanto tempo depois, e eu e você temos a mesma preocupação. Nós não temos a preocupação apenas com uma guerra que pode acontecer, mas nós temos até a preocupação com uma guerra urbana, não é, que nós enfrentamos diariamente na nossa cidade. Ao invés das coisas melhorarem, o final da Guerra Fria não trouxe melhoras, trouxe pioras. A guerra veio para dentro, não é, da nossa cidade, para dentro da nossa sociedade, e eu creio que todos nós nos preocupamos com isso. Qual é a explicação para isso? Gênesis capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz assim: E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ou seja, antes do dilúvio, Deus olha para a terra e o que Deus vê? Ele vê uma nação, uma raça completamente corrompida pelo pecado. Ele diz que a maldade se multiplicou e que a totalidade da imaginação, daquilo que eles pensam, era fazer o mal. Ou seja, o ser humano se especializou em fazer o mal. Essa é a grande dificuldade da paz na terra. Nós não temos especialistas em paz, nós temos especialistas em maldade. Essa é a nossa questão. Nós não temos pacificadores em número suficiente, nós temos especialistas em fazer todo tipo de mal para com o próximo. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versos 15 a 17, Paulo usa pelo menos 3 expressões incríveis. Ele diz assim, que os pés do ser humano são ligeiros para o quê? Para derramar sangue. Por que nós não temos paz na terra? É porque naturalmente o ser humano é rápido para matar. Ele sabe matar com eficiência e com rapidez. A expressão seus pés são ligeiros para derramar sangue está dizendo, eles podem ser, muito lento para certas coisas, mas para o mal e para a morte eles são rápidos. O nosso tempo prova isso. Ele diz assim que seus caminhos há destruição e miséria. Quem já foi ao norte do Brasil, na floresta amazônica, já deve ter contemplado isso. Eu conheci lugares lá que eram lindos, maravilhosos, incríveis. Rios lindos, transparentes, a mata, os animais ao redor, coisas fora realmente da nossa realidade. Agora, quando você vai aonde o ser humano colocou o seu pé, o que você encontra? Apenas destruição e miséria. Aonde o ser humano coloca o seu pé, há destruição e miséria. Aonde o ser humano toca, há destruição e miséria. O Polo Norte e o Ártico são lugares impróprios, inapropriados para a vida humana, mas você sabe reconhecer quando um ser humano esteve ali. Destruição e miséria. Ele destruiu o lugar onde ele esteve. Até na Lua já fizemos isso. Aonde o ser humano coloca o seu pé, ali ele deixa destruição e miséria. Agora, ele diz ainda que eles não conheceram o caminho da paz. Sabe por que não há paz na terra? É porque o ser humano não sabe fazer paz. Devido ao pecado, nós somos
guerreiros do mal, literalmente. Eles não conhecem o caminho de fazer a paz, essa é a dificuldade deles. De tal forma que, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 31, Paulo diz: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição. Então ele diz: irreconciliáveis. Por que o ser humano não consegue fazer a paz? Porque a palavra irreconciliável quer dizer sem acordo. Essa é a dificuldade. O ser humano naturalmente é uma pessoa que não sabe fazer acordo e não sabe manter acordo. Depois ele diz, Paulo mesmo dizendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,3, ele diz que o ser humano é sem afeto natural e ele usa a palavra irreconciliável, mas aqui a palavra irreconciliável quer dizer implacável. Ele não sabe perdoar. Ele é implacável ao demonstrar vingança. Ele é implacável ao demonstrar realmente a sua natureza. Nós não podemos confiar no ser humano para ter paz. Não. Jamais haverá paz na terra, na liderança do ser humano. Com o homem liderando as nações, com o homem liderando a terra, jamais a terra provará de paz. Quer dizer, pastor, o que eu posso esperar para os meus filhos? Se Jesus não voltar até lá, espere uma terra pior do que nós temos hoje. Se Jesus não voltar até os nossos filhos estarem adultos, esperem muito, muito, muito pior. O ser humano não sabe fazer o caminho da paz e as coisas estão indo de mal a pior, de tal forma que um abismo chama outro abismo. Agora, haverá um tempo em que as pessoas pensarão que a terra chegou a um tempo de paz. Haverá um tempo em que as pessoas pensarão que então finalmente o ser humano aprendeu a fazer a paz. Observe comigo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim. 2 Tessalonicenses 2,9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que em breve surgirá um homem que ele vai demonstrar que é possível paz na terra. Tudo isso que nós estamos dizendo sobre a queda do homem, sobre o pecado do homem, sobre a falta de capacidade do homem produzir paz, esse indivíduo vai demonstrar o contrário. Ele vai dizer assim: lembra aquelas pessoas que falavam em nome de Deus, que falavam na Bíblia, eles estavam errados. E quem será esse indivíduo? Esse indivíduo será o anticristo. Diz aqui claramente nesse verso que ele usará de poder, sinais e prodígios da mentira para produzir uma falsa paz. Que forma ele usará para isso? Daniel 9,27 diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana aqui são uma semana de anos, 7 anos. Quando o anticristo vier, ele produzirá uma falsa paz prometida. Ele fará uma aliança durante 7 anos com as nações desse mundo. Ele não será unanimidade. Por exemplo, haverá, a Bíblia cita o reino do sul. Muito provavelmente o Egito vai se levantar contra ele em relação a Israel. Israel é o umbigo do mundo. Israel é o centro do mundo. Então, falando de norte e de sul, você fala em relação a Israel. O Egito vai se levantar contra ele como o reino do sul. Muito provavelmente, no reino do norte, não é? Outros países se levantarão contra ele. Haverá a confederação do norte, da Rússia e de outros países que também se levantarão contra o anticristo. Então, a paz que ele conseguirá também será uma paz através da guerra. Mas será principalmente uma paz para Israel. A Bíblia diz que a sensação de paz em Israel naquele tempo será tamanha que aquilo que nós vemos hoje, muros, guarda, segurança, Israel vai tirar tudo aquilo. Israel vai tirar aqueles guardas, tirará aqueles muros, Israel vai abrir as suas fronteiras. Ele vai estar numa sensação de paz. E quando ele estiver nessa sensação de paz, os inimigos vão atacá-lo. Por quê? Porque será uma paz enganosa. Apocalipse capítulo 13 fala assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Está dizendo aquilo que acontecerá com ele.
e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, olha só o que os homens dirão, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Por este período. Ele realizará uma falsa paz. Esses 42 meses serão os 3 anos e meio, segunda parte da tribulação, onde as pessoas verão que aquilo é uma paz falsa. Se abrirão os seus olhos. Quando então Israel for atingido por esses ataques e abrir-se os olhos, eles verão, tudo isso é mentira. Não há paz na terra. Como orar por paz na terra? Se o anticristo trará uma falsa paz, e a paz não pode depender do ser humano. Isaías capítulo 60, verso 18 diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Haverá um dia em que haverá paz na terra. E esse dia será quando? Quando o Senhor Jesus Cristo reinar pessoalmente aqui. Só há uma chance de paz na terra. Só há uma oportunidade de paz na terra quando Jesus tomar o reino desse mundo. Isaías completa dizendo, porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio que corre, um rio que derrama suas águas pelo mundo. A paz na terra se dará nesse tempo, quando então o Senhor Jesus vier a reinar e teremos paz verdadeira. Como é que pode? Como pode? Qual é o objetivo do crente quando ora por paz na terra? Observe o seguinte versículo, Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Como orar por paz na terra? É orar, Senhor, vem. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ou seja, a paz na terra só é possível com Cristo reinando. Então, como o crente ora por paz na terra? Pela vinda de Cristo. Senhor, vem, realmente toma o poder deste mundo. Nós sabemos que primeiro virá um tempo de tribulação, para que então o Senhor venha e estabeleça o seu reino, e nós reinaremos com Ele. Mas só nesse tempo, o homem aprenderá que paz apenas em Cristo. Então não nos enganemos, irmãos. Falsas promessas de paz virão, falsos acordos virão, entre Israel, entre os palestinos, entre os islâmicos, todos aqueles que querem a destruição de Israel. Falsas promessas de paz virão, mas apenas Cristo dará a verdadeira paz. Isso parece tão longe, não parece? Não parece ser tão longe, mas olhe, daqui a uns dias será muito perto. Há uma segunda questão sobre paz que eu quero falar aos irmãos. E é a questão que nós lemos em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não agora a paz na terra, mas agora sim a paz de Deus. Nós preocupamos com paz na terra, se preocupamos. Mas essa paz de Deus fala da paz que apenas o crente pode sentir. Ela fala agora de uma paz que apenas o crente pode provar. Pastor, claro que eu quero paz na terra, todos nós queremos. Mas por vezes nós dizemos assim, antes de paz na terra, eu quero paz na minha vida. Não é assim? Não há momentos que nós sentimos falta de paz. Há momentos na vida do cristão que parece que a paz ela está como uma miragem ao longe. Parece que nós temos tudo, menos paz. Eu gosto quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, ele diz, estar preparados para o dia mau. O que é o dia mau? É aquele dia que dá tudo errado. É o dia em que parece que tudo coopera para a destruição do crente. E nós sentimos a necessidade de paz. A paz de Deus ela é importante, porque a Bíblia diz, não sejais inquietos por coisa alguma. O crente não pode ser aquele tipo de pessoa que vive sem paz. Você nota no rosto de uma pessoa quando ela não tem paz. Você nota na vida de uma pessoa quando ela não tem paz. Você nota na forma do comportamento da pessoa quando lhe falta a paz. E a Bíblia está dizendo claramente, não andem inquietos, não andem divididos, não andem ansiosos por coisa alguma.
Agora, como é a oração do crente pela paz de Deus? Aqui diz claramente: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Você sabe que é uma promessa condicional? O que é uma promessa com uma condição? É uma promessa que, para você obtê-la, a condição tem que ser realizada. A paz de Deus é a promessa. Qual é a condição para que o crente prove paz de Deus? Pastor, está faltando paz na minha vida. Pastor, eu estou sem paz. Está faltando tranquilidade, essa harmonia na minha vida. O que eu tenho que fazer? A Bíblia é clara. Ele diz claramente: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. O crente que precisa de paz, ele obrigatoriamente terá que derramar diante de Deus os seus pedidos. A paz para o crente só vem quando ele derrama-se em oração diante de Deus aquilo que está ali incomodando. Deus está dizendo que a condição para que provemos paz na nossa vida é a condição de serem conhecidas diante dele as nossas petições. A paz não vem enquanto não derramamos nosso coração diante dele. Está precisando de paz? Necessita paz na vida? Então a Bíblia diz que você precisa orar, que você precisa derramar diante de Deus esta verdade. Então ele diz: a paz de Deus, a paz que apenas o crente prova e que excede todo entendimento. Olha que interessante isso. Eu já vi crentes demonstrarem paz diante de circunstâncias incríveis. Conhecemos, eu e minha esposa, nossa família, conhecemos um casal que perdeu um filho. E é inacreditável como Deus pode dar paz em meio à dor. Muitos dizem que a dor de perder um filho é a pior dor que alguém pode sentir. É, na escala das dores, a dor mais forte, a dor que mais machuca. E até nesses casos Deus dá paz. Já contemplei crentes que sabiam que tinham pouco tempo de vida nesse mundo. E é interessante isso, eles têm mais paz que a gente. A gente se preocupa tanto com a morte, nos preocupa. Nós não queremos a morte. Mas é interessante como Deus faz isso. Pessoas que sabem que pouco tempo lhes resta e elas vivem em paz. Profunda paz. O irmão João cantou paz no vale. Elas estão passando pelo vale da sombra da morte em paz. Isso é incrível. Isso o entendimento não pode explicar. Como é que uma pessoa pode passar pelo vale da sombra da morte e provar de paz? A resposta está no Salmo 23, porque tu estás comigo. Essa é a verdade. Crentes que passam pela morte de pessoas que amam, crentes que estão enfrentando a morte e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os seus corações. No pastorado você contempla pessoas sem Cristo partirem também. Eu não conheço nada mais terrível do que a morte de um incrédulo. Eu lembro da morte de um vizinho. Ele não conhecia Cristo, mais do que isso, ele rejeitou Cristo a vida inteira. Eu lembro que na noite da sua morte, ele chamava os filhos e dizia que ele queria que os filhos tirassem aquelas pessoas que estavam dentro do quarto dele. Ele foi um espiritista durante a vida inteira. E na hora da sua morte, tais seres o atormentavam. E ele dava testemunho disso. Eu lembro do doutor Aníbal Pereira dos Reis, ex-padre, pregando e dizendo da influência que teve sobre ele quando ele contemplou um padre morrer. E o padre dizia assim para ele: irmão, me ajude, eu sinto os meus pés queimando. E ele conta no livro da biografia, contando a conversão dele, como isso teve influência sobre a vida dele. Você pode achar que paz não vale, mas o dia que você passar pelo vale da sombra da morte, a única coisa que você precisa ter é paz. Tenha certeza disso. A única coisa que você vai querer ter é paz. Isso não pode ser comprado. Ele diz que a paz guarda o coração e os pensamentos em Cristo Jesus. Quer dizer que a paz de Deus, quando passamos até mesmo pelo vale da sombra da morte,
está em contemplarmos a figura de Cristo. Eu gosto quando Estevão está perecendo pela mão daqueles homens maus, e ele ergue os seus olhos e diz que ele está vendo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus lhe esperando. Provou de paz. Eu conheço crentes que dão o mesmo testemunho. Eu tenho um livro que conta sobre pais que perderam seus filhos, e um pai narrando que o filho, no dia que partiu para o céu, o filho dava testemunho dizendo: pai, Jesus está aqui. E o pai dizia: eu sei, meu filho, ele sempre está conosco. E o filho dizia: não, pai, ele está aqui. Ou seja, a figura de Jesus que traz a paz. Não aquela figura de um quadro, mas aquela presença na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: temos, porém, esses tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de nós e não de Deus. Então Paulo diz algumas coisas incríveis. Ele diz assim: em tudo somos atribulados. Você se sente pressionado? Atribulado é isso, é pressionado, oprimido, está num lugar apertado. Você se sente pressionado? Ele diz assim, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Angustiados quer dizer, nós podemos estar oprimidos, mas nenhum de nós é esmagado. Nenhum de nós. Ele diz que nós podemos estar perplexos, que quer dizer desorientado, em dúvida, perturbado. Mas a palavra desanimado, ele diz, mas não desanimados, nós não seremos completamente desorientados e não seremos pessoas sem solução. Deus proverá o escape. Você pode estar, ele está dizendo, realmente perplexo, desorientado, mas quando você abrir os seus olhos, o escape está ali. Deus deu o escape. Ele diz que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Ou melhor ainda, podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Esse perseguidos é exatamente caçados. E o fato de não sermos desamparados é que Deus não se esquece de nós. Ele não nos deixa para trás. Depois ele diz que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Ou seja, nós podemos ser derrubados e lançados por terra, mas nunca havemos de perecer. Irmãos, não há maior paz do que as promessas de Cristo. Eu não sei o que se passa na tua vida, não sei qual é o problema que você enfrenta hoje, mas quando eu leio esses versos de não ser desanimados, nem desamparados, nem destruídos, nem angustiados, Deus está dizendo assim: olha, eu não vou impedir que essas coisas aconteçam com você, mas eu não vou deixar de estar ao teu lado também. Essa é a promessa. A paz de Deus vem pela promessa que Ele está ao nosso lado. Está faltando paz, está faltando esse descanso. Descanse no fato que Deus está com você. Para terminarmos, Romanos capítulo 5, verso 1. Há ali um sentido de paz que é importantíssimo. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora entra um princípio de paz que é extremamente importante. Observe no capítulo 5, observe aí o verso 10. Quando ele diz assim claramente, que porque se nós sendo inimigos, notem que essa expressão, nós sendo inimigos, ele fala aqui das pessoas que não têm Cristo, das pessoas deste mundo. Qual é a condição das pessoas desse mundo? Por que elas enfrentam tantas dificuldades? E Paulo está dizendo, o problema das pessoas desse mundo é que elas são inimigas de Deus. Eis aqui a dificuldade. Elas não têm paz para com Deus, elas têm inimizade no coração para com Deus. Como é que pode uma pessoa provar de paz se ela está em inimizade com Deus? Paulo, no capítulo 1, verso 30, diz que eles são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, ou seja, inimigos de Deus. E no verso 32 ele diz que mesmo conhecendo o juízo de Deus, eles são tão inimigos de Deus, que não somente eles fazem as coisas que Deus não quer, mas eles encorajam outros a fazê-las, como inimigos de Deus. No verso 18 do capítulo 1 diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra eles. Notem que aquilo que ele está dizendo sobre a ira de Deus é expandido em João 3,36, quando ele diz assim, que aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É uma coisa importantíssima. Aqui está a ira de Deus. E aqui estão as pessoas perdidas. A Bíblia não está dizendo que um dia a ira de Deus vai vir sobre elas. Não é isso que a Bíblia está dizendo.
A Bíblia não está dizendo que tem o risco de um dia a ira de Deus atingi-las, não é isso. A Bíblia está dizendo que as pessoas que estão caminhando nesse mundo aí fora, a ira de Deus está em cima da cabeça delas. Note isso. Não é que a ira vai atingi-las. A ira já as atingiu. Então João 3,18 diz que aquele que crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É a falta da paz com Deus. É a falta realmente do relacionamento correto com Deus. Mas graças a Deus por Romanos 5 que diz que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele termina dizendo, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Olha que é uma coisa importante e incrível aqui. Quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, ele deu a vida por inimigos. Ele deu a vida por pessoas que o odiavam. Sabe quem são essas pessoas? Somos eu e você. Quando Jesus morreu na cruz e demonstrou o seu amor, ele faz isso por mim e por você, sabendo do meu e do teu ódio por ele. Nós não vamos entrar no céu porque somos pessoas boas, nós vamos entrar no céu apesar de sermos tão terríveis como nós somos. E Jesus mesmo assim nos amou. A paz com Deus foi obtida pela morte de Cristo na cruz. Agora eu quero que os irmãos observem bem 2 Coríntios capítulo 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem nos reconciliou com Deus foi Cristo. Hoje estão aqui pessoas que foram reconciliadas com Deus, pessoas que provam a paz com Deus e a paz de Deus, porque Cristo as deu. Então ele diz assim, ora, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, impôs em nós a palavra da reconciliação. Então ele completa, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Deus está dizendo que nós somos embaixadores da parte dele, para dizer às pessoas que Deus quer a reconciliação com elas. Notem a importância da nossa vida. Notem a importância desta mensagem a ser proclamada. Nós somos pessoas que vão em nome de Deus dizendo, rogando às pessoas, vocês precisam se reconciliar com Deus. Irmãos, essa mensagem tem que ser central na nossa vida, a mensagem de paz. Sabendo realmente que Cristo quer isso, Ele quer a paz do homem com Deus, e Ele nos chama a este fato. Romanos 5,1 bem disse, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós já temos. Agora, então, Ele está dizendo, transmitam e preguem essa mensagem de paz às demais pessoas também. Esta é a responsabilidade que é colocada sobre nós em Cristo. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos nesse momento.